Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Juliana Gomes de Souza Oliveira. Ela está fazendo doutorado em biotecnologia e ela é de Manaus, Amazonas. E ela escreveu um texto chamado Tudo em Comum. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente estuda, faz o nosso devocional, tanto faz se sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e é lógico, né? Vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Vocês sabem que eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Juliana Gonçalves, por isso que eu vou ler agora e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos capacite a compreender o que nós vamos ler. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos mostres aquilo que é importante que nós saibamos e que nós possamos, ao entendermos, não sermos só ouvintes, Senhor, mas realmente colocarmos em prática. São essas coisas que eu peço, que nós pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura está em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo do 41 ao 47. E diz assim, ó. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Tudo em Comum. E o versículo escolhido pela irmã Juliana Gonçalves é o 44, que diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Bom, a gente sabe, né, que os primeiros cristãos, eles passaram por uma grande experiência de conversão. Foi uma coisa maravilhosa, grandiosa e o mais legal, né? Todos os povos tinham simpatia por eles. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, diz que eles estavam tão unidos que eles tinham tudo em comum. Olha que coisa bonita, né? Eles tinham tudo em comum. Mas é bom que a gente tenha isso em mente. Ter tudo em comum não significa ser igual. Não é que as pessoas eram todas iguais. Elas tinham os mesmos gostos e de repente elas se converteram, elas pensavam do mesmo jeito, elas queriam ir nos mesmos lugares, nada disso. Não tinham a mesma personalidade e cada um tinha um jeito de liderar, de fazer as coisas, de viver. Por quê? Ter tudo em comum não vai te tirar de você o fato de que você vai ter comunhão com os outros irmãos, mesmo que existam muitas dificuldades, mesmo que você não goste daquele irmão, porque acontece, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho Jesus, eu tenho que amar todas as pessoas. Sim, a gente tem mesmo que amar, mas a minha opinião, e eu sempre digo que é aquilo que eu entendo, a gente não precisa gostar de todo mundo. Tem algumas pessoas que a gente não gosta, mas tem que amar sim, agir com atitudes de amor, fazer tudo o que a pessoa precisar, servir, mas não precisa conviver, né? Porque às vezes a gente
não se dá com a pessoa. Não quer dizer que você brigue com ela, que você discute com ela. Não quer dizer nada disso. Mas tem pessoas que a gente não tem aquele relacionamento íntimo e não é assim, porque brigou. Não, nada disso, né? A gente se relaciona com as pessoas que mais ou menos pensam como a gente, né? E a gente sabe que comunhão a gente tem que ter com todo mundo, com aquelas pessoas que a gente gosta mais e com as pessoas que a gente gosta menos. E amor nós temos que ter por todos, porque amor, mais que um sentimento, é uma atitude, né? Então, ter tudo em comum não vai isentar a gente da comunhão, mesmo no meio das dificuldades, e nem vai afastar de nós os perigos deste mundo, né? Ter tudo em comum está ligado a atitudes individuais. Começa, como diz um louvor que eu gosto muito de falar, começar em mim. Tem que começar comigo, né? Então, ter tudo em comum tem a ver com atitudes individuais, que vem muito, muito antes de a gente se relacionar em grupo. Então, a perseverança em crer na palavra de Deus, em confiar, em ler, e estudar, e tudo isso que está revelado aqui no livro de Atos, está sempre ligado à fé individual, né? Como eu sempre gosto de dizer, Deus não tem neto, né? Ele não tem sobrinho, Deus tem filhos. Então, o seu relacionamento com Deus tem que ser o de filho. Não é porque a sua mãe creu, seu avô, sua tia. Não. Deus tem filhos. Então, qual era o ensinamento que os discípulos passavam para as pessoas? Era a mesma fé que eles tinham em Cristo. Então, começava nele e partia para os outros. Então, já que Jesus não estava mais ali fisicamente com eles, agora o trabalho deles era o de compartilhar o Jesus que eles criam. Então, a perseverança na comunhão também vai pressupor o quê? Que aquelas pessoas, e assim devemos ser nós também, nós temos que ter atitudes baseadas no perdão, no recomeço, no tentar de novo, no relevar, né? Essa é a atitude do cristão. Não existe isso. Eu não gosto daquele irmão, não vou falar com ele. Eu não gosto daquele irmão, nós discutimos, para mim ele morreu. Não existe isso. Nós temos que nos relacionar com todos e temos que fazer o nosso melhor. É possível perceber que cada uma dessas ações demonstra o quê? O enriquecimento da coletividade. Na medida que eu trabalho o perdão, o recomeço, o relevar, o outro também, o outro também, o outro também. À medida que eu tenho a minha fé em Jesus Cristo, o outro também, o outro também, também. À medida que eu leio a palavra, estudo, aprendo, ela está no meu coração, e o outro também, nossa, o coletivo vai estar muito, muito enriquecido. Então, apesar de partir o pão, apesar das orações que nós acabamos de ler, que beneficiam uns aos outros, a gente pode perceber que isso só vai acontecer a partir de uma atitude individual, que é a doação e o amor. Porque para partir o pão, tem que ter generosidade. Orar pelos outros é deixar de olhar para você e passar a olhar pelo irmão. Então, isso é fundamental. É isso que vai refletir na coletividade. Então, mas tudo isso que acontecia naquela igreja de Atos só era possível porque estava escrito assim, ó. Em cada alma havia temor. Eu acho que, para mim, esse é o versículo mais importante desta lição, né? Que é o versículo 43. Dizia assim: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. Eu acho que é fundamental. Se nós temos temor de Deus, tudo fica mais fácil, tudo é possível e a gente vence as batalhas. Então, isso é uma atitude que depende de mim, depende de você. Trazer na alma o temor ao Senhor. Nenhuma comunhão vai se sustentar se a gente não tiver, assim, dentro da gente, o temor ao Senhor. Não vai ser possível. Então, quando a gente tem o temor do Senhor dentro de si, quando a gente procede dessa maneira com temor,
a gente também produz fé, comunhão e amor. Amém? Eu achei essa lição de hoje aqui da irmã Juliana Gonçalves fantástica. Eu acho que esta lição pode mudar tudo na nossa vida, né? A partir de Jesus Cristo, sermos cristãos melhores e a partir de sermos cristãos melhores, podemos aumentar a nossa coletividade, amar, elevar e termos ações de enriquecimento uns para com os outros. O nosso manancial termina assim, ó. Quando intimamente tememos a Deus, produzimos frutos de fé, comunhão e amor. É isso. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que é possível sim ter tudo em comum, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que eu acho que a esta altura já decoramos, né, irmãos? Estamos na metade do ano. Que é 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.